Matheus. Um pouquinho. Acabou? Vai, amor! Acabou. Você pode acender São outro. 2 minutos só falta 1 minuto. Aí você pode acender outro. Eu tentei, mas não deu. É, pode ser com outro, né? Nara, quantos quilos de bolo tem aí? Aonde você aprendeu essa Ah, não música? sei. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Rafael! Viva Elisa! Viva! Do mais novo pro mais velho. Pega o bolo na mão. Vai, Parabéns! vai, 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 Eu só Agora é queria.